há soberba mais nociva e perigosa do que a soberba espiritual. Onde tem orgulho, Deus não está presente. Aliás, a Bíblia diz que Deus resiste, faz guerra contra o soberbo, mas dá graça aos humildes. Há pecados, irmãos, que não são aqueles pecados que se julgam escandalosos, né? O cara roubou, o cara matou, o cara adulterou. Mas há pecados que às vezes a gente pensa até que é virtude. Eu me orgulho, por exemplo, da minha humildade. Tem gente que é tão humilde que se orgulha dela. A soberba de achar que eu sou melhor que o outro, que a minha igreja é melhor que a dos outros, que a minha denominação é melhor que a denominação dos outros. E eu me coloco num pedestal e olho todo mundo de cima para baixo. E quase que vestimos a capa do fariseu. Graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Nem como esse miserável que está aqui. Esse aqui não vale nada, mas olha para mim, que coisa maravilhosa. Que obra-prima que tu fizeste. A soberba, o orgulho, a altivez, a arrogância. Esses monstros têm que ser nivelados. Olá, que saudade de vocês. Faz um tempinho que tia não aparece aqui, né? Pois é, muita água rolou aí por debaixo dessa ponte. Nós vamos falar alguma coisinha aqui para você ficar mais ou menos entendendo o que está se sucedendo aqui. Mas eu preciso dizer uma coisa para você. Não esquece de deixar o seu joinha antes não, tá? Então vou falar rapidamente. Bom, eu fiquei com um problema chamado bursite, que é uma inflamação aqui no ombro, tá? É uma parte do ombro chamado manguito rotador. Muito que bem, não vou dar aula de anatomia, porque também nem sei, né? Mas é um trem que dói muito e deixa a gente muito limitado, tá? Deixa a gente muito limitado com os movimentos. Eu já tive isso em 2023 com este ombro e agora em 2026 premiada com esse aqui. Olha que da hora. Minha filha, é complicado. Depois dos 20 é só isso mesmo que acontece, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Mas assim, agora nós estamos tratando. Eu fiquei 3 meses com dor. Tá? Então, às vezes, eu tinha dificuldade para dormir. Eu durmo pro lado esquerdo, não estava conseguindo dormir pro lado que eu mais gosto, dormindo pro lado direito. E, às vezes, o que acontece é uma dor que ela vem, ela passa, ela irradia pro braço. Às vezes, dói cotovelo, às vezes, dói aqui, às vezes, dói os dedos. E causa na gente uma fraqueza muscular também. É um negócio assim que eu não desejo nem pro meu inimigo, entendeu? Mas faz parte da vida, nós ainda estamos na condição de carne e é bem por aí. Uma hora dá um negócio, outra hora dá outro, né? Fazer o quê? Mas assim, hoje eu fui no médico e tomei uma injeção doída. Rapaz, que injeção doída! Mas o importante é que as coisas vão se ajeitando, né? E por isso mesmo, eu assim, meio que tenho tempinho aí com os vídeos, né? Porque não tem como a gente fazer vídeo com dor. Tá, eu tô com um pouco de dor, mas não tô com tanta dor porque eu tô medicada, né? E uma hora isso passa, porque esse aqui, ó, ele sarou sozinho. E esse aqui com medicação vai ser mais rápido. Olha como é que tá, eu não consigo levantar a minha asinha. Não consigo levantar a asinha de frango, que saco. Aí, minha filha, não contente com isso também, eu não consigo pentear meu cabelo. Quer dizer, consigo pentear assim, né, daquele jeito. E aí, minha filha, já viu, né, só derrota. Então, quem é que tá fazendo meu cabelinho? Meu marido, que não é cabeleireiro, tá, que não entende nada de prender cabelo. Então, ele teve que fazer um curso rápido aí pra prender meu cabelo. Aí, assim, né, dá-se um jeito, né, dá-se um jeito. Aí, o último vídeo que eu fiz, eu tava que era só a derrota. Coitadinha de mim, mas eu tinha que falar do cão-orelha. O cão-orelha merecia que eu falasse alguma coisa, e ali eu tava com emplasto, uma dor, mas uma dor que não tinha sentido, sabe? Mas a gente fez mesmo assim, tá tudo certo. Hoje nós vamos falar aqui uma coisa muito séria, assim, muito importante. E assim, o que é a Jade? A Jade é inserida, a gente vai falar oi para as pessoas, se você quer? Fala oi pro povo, olha lá, povo, olha lá aqui, ó. Olha a Jarilene, ó. Ai, meu Deus. Tá bom, Jade, já apareceu. Seu momento de estrela. Pois é, e... na minha filha vai ser todo mundo agora não. Cafezinha vai pra lá. Outro dia eu te mostro. Dói meu braço, sabe? Então, assim, mas eu faço serviço doméstico, né? Assim, a duras penas, mas eu faço. A única coisa que eu não tô conseguindo é varrer. Esse movimento de varrer. Ó como mexe o ombro, né? Olha, é o ó do borogodó. Mas, graças a Deus, eu pedi tanto ao Senhor, põe uma médica legal, bacana. Cara, eu peguei uma médica, fui no posto de saúde, a médica sensacional, sabe, maravilhosa, entendeu? Parecia que eu tava numa consulta, assim, paga, né? Olha, eu fui perguntar o preço de especialista em ombro, não tô desmerecendo o porquê, né? Vai a 550, eu não dava para tirar esses 550, né?
Falei, agora, e agora, José, como é que vai ser? Mas eu fui e Deus, ó, me honrou, porque Deus é maravilhoso. Tanto que eu falava assim, a médica, meu marido falou assim, a gente não sabe se vai ser homem, se vai ser mulher. E eu falando a médica, e não é que foi, meu Deus, muito top. Deus é, ó, amo o Senhor, demais, demais, demais. E hoje, vamos ver, o tema de hoje é instabilidade, más alianças e o preço da alma. Cara, senta que lá vem lapada do céu, vamos lá? Texto base que nós vamos usar é Tiago 3, presta atenção aí. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. A inconstância, ela não é só, ela é muito mais do que algo na vida da gente, ela também é espiritual, tá? Então, cara, tudo acaba indo junto. Vamos ver aqui, o perigo de um coração dividido. A Bíblia não chama de sensível, não chama de intenso, chama de ânimo dobre. O que é isso? Querer Deus, mas não larga o mundo. Querer santidade, mas manter vínculos tóxicos. Orar no domingo e se aliar ao erro na segunda. Percebeu isso? Você quer Deus, mas você não quer largar as coisas do mundo. As obras da carne. O que são as obras da carne? Fala pra mim. Não é coisa boa. Tudo que vem da carne, né? É briga, dissensão, confusão. Não quer largar isso. Mas gosta de Deus. Quer jogar nas duas frentes. E Deus não é assim, não. Deus não aceita. Ok? Quer santidade, mas mantém vínculos tóxicos. Eu quero ser santo, mas eu tô com uma pessoa que eu sei que é tóxica. Eu sei que aquela pessoa não anda nos caminhos do Senhor. Ah, mas o fulano tá cheio de crente por aí, que é só crente de fachada, tá? Mas eu quero manter um vínculo com uma pessoa tóxica, tá? O que é uma pessoa tóxica? Que tem, sabe? Que é aquela pessoa que ela é acusadora. É aquela pessoa que ela é... sabe, ela é maligna, sabe? Ela não pensa duas vezes em rebaixar a outra, não pensa duas vezes em pisar na outra pessoa, sabe? Dá com uma mão, mas quer, sabe? Joga na cara da outra pessoa o que deu. Então isso daí, gente, você se aliar com uma pessoa que você tá vendo que ela não tá com Deus, essa pessoa, certo? Que vai no domingo na igreja, toma a Santa Ceia, né? E mais se alia ao erro na segunda-feira, né? Tá lá, metendo pau na irmã, tá lá, sabe, fazendo e acontecendo no irmão, seja lá em quem for, sabe? E tá tomando Santa Ceia. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. É triste isso. É triste. Então, assim, um coração dividido sempre tomará decisões divididas. Não tem jeito. Quando o coração da gente não está inteiro em Deus, ele não pode estar dividido. Uma parte é para Deus e a outra é por, né? Por capeta, não. Deus nem divide a glória dele. Então, assim, a instabilidade, ela não é um traço de personalidade. Ela é uma falta de raiz. Não se trata só de um traço. É porque é o jeito dele. Ai, ele é assim. Ela é assim. Né? Não. Porque Pedro era colérico. Pedro era... né? Pedro era Pedro. Mas, quando ele era discípulo, quando ele se tornou apóstolo, né? Logo depois da descida do Espírito Santo, Pedro muda muito. Muda muito, ele aprende. E a gente aprende. Não quer dizer que é uma condição que você não vai sair dela. Não quer dizer que essa condição, a sombra de Pedro curava as pessoas. Mas não porque Pedro era daquele jeito. Pedro mudou, certo? Tem que haver mudança, não adianta. Então, assim, o Salmo 1:3 diz que será como árvore plantada. Então, a árvore não corre atrás da sombra. A árvore, ela cria raiz. Você não precisa correr atrás de ninguém. Você precisa ter raiz profunda, né? Então, pessoas instáveis vivem assim. Mudam de opinião conforme a emoção. Uma hora eu tô bem, se eu tô alegre, eu tô bem. Se eu tô triste, pronto, eu já mudei. Se eu tô chateada, eu já jogo meus problemas pra você. Cadê a maturidade? É lógico que nós vamos, uma hora tá bem, outra hora a gente não tá, mas as pessoas não tem nada a ver com isso, né? Mudam
de amizade conforme a conveniência. Ai, meu Deus. Vou contar um negocinho. Quando eu era mais nova, eu tinha uma amiga minha, que ela é amiga de infância mesmo, tá? Minha ex-amiga. Então, essa amiga minha, o que ela fazia? Ela só me procurava quando interessava pra ela. Ou se ela tava sozinha, ela ia atrás de mim. Então, um dia nós fomos na quermesse lá, sabe, tal, ela foi, eu tava até meio doente, não tava muito bem, mas eu fui sair com ela para agradá-la. Então, quando ela encontrou os amigos que ela, né, convivia, o que ela fez? Ela me deixou plantada, feito um 2 de paus, virou as costas e saiu com os amigos. Aí um dia, minha mãe comprou uma roupinha pra mim, que ela gostou bastante. Ai, me empresta a sua roupa. Aí eu era bocuda, eu falei, escuta aqui, eu só sou sua amiga quando te interessa. Quando não te interessa, eu não sou sua amiga. Então, dali pra frente, eu abri, assim, a minha visão pra entender quando uma pessoa realmente gosta de mim, ou quando ela tá ali só pra, sabe, isso pra mim é horrível, tá? Então, mudam de amizade conforme a conveniência. Então, quer dizer, se o amigo chega pra você e te exorta, fulano, isso aqui tá errado. Às vezes a pessoa tá falando pro seu bem. Olha, tu vai arrumar uma confusão federal com isso daqui. Aí a pessoa acha ruim com você, porque você falou. Ô, fulano, olha, esse teu relacionamento aí eu acho que não vai dar bom, não. E a pessoa, ela acha ruim, né? Porque o amigo, aí ela pensa que aquilo é uma intromissão. Dentro da cabeça dela é isso, é uma intromissão. Tá se metendo. Não. Tá? Os amigos de verdade são aqueles que também nos confrontam. São aqueles que também nos dão toque. Não é? Mas a amizade, ela só tá boa se você concordar com o outro. Se você estiver lá puxando o saco, aí sim é seu amigo. Mas se você der um conselho, falar alguma coisa que aquela pessoa não gosta, pronto, vira um vulcão. Aí não dá, tá? Mudam de fé conforme a pressão. Sabia? Muda de fé. É. Conforme a pressão que a pessoa tem, ela até muda a fé dela. Um dia, ai, eu tô tão evangélica, eu tô pregando, eu tô falando de Deus e não sei o quê. Jesus, I love you. Quando é no outro dia, eu já não sou tão crente assim, né? Ah, não, agora eu vou tascar a lenha em alguém aqui. Eu vou procurar alguém pra, ó. E aí? Complicado, hein? Quem não tem raiz, qualquer vento vai levar. E você ter amizade com uma pessoa aqui, desse jeito, vou até adiantar um pouquinho, é como se você estivesse no mar, num barco, sem leme. Você nunca sabe para onde o vento vai te levar. Você tá entendendo isso? É complicado, não dá certo. Não dá certo. Então, o drama das más alianças. O Coríntios 15, 33, né? 1 Coríntios, diz o seguinte: as más companhias corrompem os bons costumes. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Não tá na Bíblia, não, mas é uma verdade. Quem com porco se mistura, o farelo vai comer. Mamãe já dizia isso. Então, a Bíblia não diz talvez. Talvez. Não, ela diz que corrompe. Se você com a amizade errada, cara, você vai pra vala com certeza. Vai dar rasta mesmo. Não tem como. Não tem como. A ferida vai ser enorme. Então, assim, a instabilidade emocional gera carência. E carência gera alianças perigosas. Então, de repente, você tá carente de amigos, carente de afeto, carente, sei lá, de qualquer coisa. E você, então, vai fazer uma aliança só para não ficar sozinho, só para, né? Ou aquela pessoa é inimiga da outra, então eu vou me aliar com ela, porque eu também tô com raivinha, com ódiozinho da outra pessoa. Então, eu vou me aliar, porque aqui é fulana, beltrana, a gente pensa igual, mentira. Tanto essa pessoa tá usando a outra, como a outra tá usando ela para atingir uma única pessoa. Olha só. E depois, as pessoas são tão cara de pau que vão tomar Santa Ceia. E Deus não é besta, não. Deus conhece o íntimo do nosso coração. Ele sabe, né? Ele sabe disso. Então, um exemplo gritante, Sansão. Sansão, ele não caiu por falta de força e ele caiu foi por falta de domínio próprio. Sansão, ele se deixava levar pelo vento. Olha, não faz isso, Sansão. Estava lá fazendo. Né? Um bom rapaz. Mas ele sabia que aquelas alianças eram erradas. Então, a gente tem que parar de se fazer de louca, de tonta. Ai, não, imagina. Ai, o fulano, eu tô vendo que a pessoa é carambola. Eu tô lá com ela, eu tô vendo, tá? Mas eu tô me fazendo de quê? De besta pra viver. Eu sei que aquela aliança é errada. Mas a minha emoção falou mais alto que o propósito, tá? A minha raiva da outra pessoa vai falar mais alto que qualquer coisa, tá? Então, eu quero me vingar, não importa, tá? Eu posso chamar até até qualquer um aí da pior índole possível de meu amigo.
Só para não estar sozinha. Só pra eu, né? Agora ela tem sede de vingança. Bora que eu vou usar sede de vingança. Tanto um tá usando o outro. Que amizade é essa? Né? Uma amizade nunca foi. Então, resultado. Sansão perdeu a visão, perdeu a força e perdeu a autoridade. O homem forte ficou cego. Ficava lá, ó, empurrando o negócio. Aí, o que aconteceu? O último pedido de Sansão foi que ele tivesse a força de volta e Deus deu a ele, né? E ele, então, cumpriu aquilo que ele sabia desde o começo, que não se mistura, não é para se misturar. Tá entendendo? A palavra diz para nós não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Não quer dizer que eu tô no meu trabalho, ai, você não é crente, eu não vou andar com você. Não é isso. Não é isso. Nós temos que ter um bom relacionamento com as pessoas. Mas a partir do momento que aquela pessoa começa a confrontar sua fé, que tira sarro de você, aí, não, né, tá bom, não, obrigada. Vamos lá tomar uma com limão, aí uma breja. Aí você, não, obrigada. Não, você não vai fazer o que a pessoa quer só para deixar ela felizinha, para você fazer parte da turma. Não precisa disso. Não é necessário puxar saco de ninguém para conseguir alguma coisa, não. Tá bom? A instabilidade custa algo e às vezes custa tudo. Então, por que se aliar com pessoas de caráter duvidoso? Então, porque o caráter reconhece caráter e feridas reconhecem feridas. Então, quando eu estou me aliando com uma pessoa tá de mau caráter, isso significa que o meu caráter não tá meio manco também. Aquela pessoa tá ferida, aí eu tô me identificando com ela. Olha que sério isso. Ok? Porque o caráter reconhece caráter. Quem está emocionalmente quebrado tende a se conectar com quem valida a sua quebra. Tá? Então, você tá lá quebrado na emenda, você vai se conectar com uma outra pessoa, tá? Que tá, ai, tadinha, ai, aconteceu isso, ai, que injustiça. Mas aquela pessoa não tá sentindo nada. Ela não tá sentindo a sua dor. Na realidade, é mais uma força-tarefa para ajudar aí no... Entendeu? Vamos unir nossas forças. É duro ouvir isso, mas é libertador entender. É libertador entender. Quem nunca acabou mirando o dedo numa coisa podre, né? Pode ser no relacionamento, né? Pode ser em todas as áreas da vida. E aí? Aí quando você vai ver, o preço que você pagou pode ser muito alto. A verdade que poucos querem ouvir. Se você se cerca constantemente de pessoas desleais, manipuladoras, moralmente flexíveis, cara, tá lascado na emenda. Cuidado. Cuidado. Pessoas que são desleais, elas são capazes de fazer qualquer coisa. Elas pegam uma coisa íntima sua e colocam ali na internet para todo mundo ver. Sabe? São manipuladoras também. Elas fazem com que você acredite que ela se importa com você, que ela gosta de você, quando na realidade ela só tá querendo te usar, tá bom? Mas você tá fazendo isso com a intenção de derrubar as outras pessoas. E que são moralmente flexíveis, né? Tá tudo bem, o que tem? Dá nada, você é uma pessoa moralmente flexível, né? Então, ou você é ingênuo, ou você é parecido. Amós 3:3 diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A aliança revela afinidade também. Ok? Deus não chamou você para ser instável. Efésios 4:14 diz, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Porque criança é assim, uma hora briga, aí daqui a pouco tá lá se abraçando, tá lá se lambendo, tá lá... Não, criança não é assim? Briga... E daqui a pouco tá todo mundo junto. Mas tem adulto que tem essa infantilidade. Ofende, pisa, magoa, mas daqui a pouco tá todo mundo junto e misturado. Então, a meninice espiritual aceita qualquer influência. Maturidade espiritual seleciona o ambiente. Não quer dizer que nas nossas relações a gente não vai encontrar uma pessoa assim. Não quer dizer isso. Mas se você tiver maturidade o suficiente... você vai saber se sair muito bem dessa história. Porque na vida é assim, né? Às vezes não dá pra você sair de uma pessoa dessa, você não tá no trabalho, você vai pedir as contas? Você tá na escola, você vai mudar de sala? Não. Você vai ter que ter sabedoria para lidar com esse tipo de pessoa, né? Então o Espírito Santo, ele produz domínio próprio, ok?
discernimento e firmeza naquilo que você está fazendo. A instabilidade constante é sinal de alma não tratada, tá? A própria palavra de sim, sim, não, não passou disso, já é obra do maligno. Então a gente tem que ser estável, não instável. Uma hora eu gosto de você, outra hora eu meto o pau em você. Aí fica esse ping-pong. Isso é instabilidade. Tá? Isso é instabilidade. A instabilidade, inclusive, elas demonstram na própria pessoa. Tá? Não é que é errado você fazer nada, mas é aquela pessoa que ela nunca tá contente consigo mesma. Né? Ela tá sempre mudando. É toda hora. Não é errado você mudar, pelo amor de Deus, não. Mas é aquela pessoa que não tá bem. Ela não tá bem, então, ela... Normalmente mulher faz isso, né? Quando a gente não tá bem, aí a gente quer mudar a cor do cabelo, quer mudar o corte do cabelo, e tá tudo certo, não tem problema não. Mas há pessoas que vão além disso. Isso é muito preocupante, tá? A instabilidade constante é sinal de alma não tratada. Precisa tratar alguma coisa aí. Então, vamos ao chamado ao arrependimento. Hoje o Espírito pergunta, você tá dividido com alguma coisa? Você está mantendo vínculos que sabotam a sua fé? Vínculos duvidosos, vínculos que estão fazendo com que você acabe se afastando da sua fé, tá? Porque se eu tô em Deus, cara, Deus é amor. E se Ele é amor, eu tá odiando uma outra pessoa, isso significa que eu não estou em Deus. Tá bom? Então, está escolhendo companhia por carência. Às vezes a gente faz isso mesmo. Vou conversar lá, se eu quero que lá. Então, você acaba por carência mesmo, né? Tendo aquela amizade e tal e coisa, mas depois você vê que não dá, né? Está chamando de amor o que é dependência. Então, existe também a instabilidade da vida amorosa da pessoa. Então, a gente nunca pode deixar a nossa carência falar mais alto. Se a gente tiver carente de amigo, nosso amigo é Jesus Cristo. Esse não falha, esse não vai falar mal da gente, esse não pensa mal da gente, esse nunca vai fazer mal pra gente. Entendeu? Isso é que é legal. Conclusão, Deus não quer apenas te usar, Ele quer te estruturar. Ele quer te dar estrutura, Ele quer te dar uma casca, Ele quer que você seja uma pessoa forte, uma pessoa que resiste nos tempos maus e nos tempos bons. Ele quer que você fique mais perdida que barata em bico de galinha. Não, Ele ama você. Então, Ele não quer apenas te dar dons, mas Ele quer te dar caráter. Não apenas eu ter dom, eu tenho dom de línguas. Eu falo, aí também, e aí eu uso a minha língua para falar. Acima de tudo, Deus quer te dar o caráter de Cristo. Né? Nós temos que ser cópia de Cristo. Você vê, quer mais do que Cristo? Puxa, Judas andou com Cristo quanto tempo, hein? Roubava. Você acha que Jesus não sabia o que ele estava fazendo? Claro que sabia. Entregou Jesus, beijou Jesus. Jesus nunca falou, esse maldito, esse miserável, tomara que morra, que caia um raio na cabeça dele. Não, Jesus amou, tá? Então, porque dom sem caráter vai levar à queda. Olha lá. O que aconteceu com Judas? Leva à queda mesmo. Não adianta ter dom. Não adianta pregar bonito. Não adianta falar em línguas. Não adianta saber a Bíblia de trás para frente. Tá bom? Se você não tiver o caráter de Cristo, se você não colocar o que as palavras do Senhor estão dizendo. É lógico que nós vamos ter muitas falhas. Claro, nós somos humanos. Mas para as nossas fraquezas, nós temos que pedir o quê? Força a Deus. Tá bom? Então, vamos aqui fazer uma oração. Senhor, arranca de mim toda a instabilidade que nasce da carência. Cura minhas feridas que me fazem aceitar o que o Senhor não aprova. Dá-me raízes profundas, que eu prefira a solidão com Deus do que alianças que me afastam de ti. Estrutura meu caráter antes de expandir o meu chamado. Em nome de Jesus, amém. E eu te digo mais, meu irmão, minha irmã, tá? Vamos parar de querer colocar a culpa do nosso mau caratismo nas pessoas. Eu fiz tal coisa porque eu fui influenciado. Para que tá muito feio. Ninguém aqui é mais criança. A pessoa, ela faz porque ela quer, porque ela se identifica, porque ela gostou da fruta, não porque os outros empurrou. Agora vem uma pessoa aqui e me faz uma proposta que eu não concordo. Eu vou falar amém. Dá licença, depois eu vou querer me colocar como a coitadinha da história, a influenciável. Não. A gente tem que ter maturidade. Aí é que a gente fala que não pode ser menino na fé. Assumir os nossos erros,
diante do Senhor, ter uma nova postura e ficar firme nessa postura. Então, é muito complicado, sabe? É muito complicado. Então, assim, a gente tem que ter uma consciência espiritual muito grande. Nós não somos só carne, nós não estamos aqui só a passeio. A vida não é uma festa, a vida não é glamour, a vida não é ostentação, porque tudo isso vai ficar, tá bom? Vai ficar. Pô, que legal, bacana, mas vai ficar. Mas o que vai com a gente, o que que é, hein? O que nós vamos ser julgados lá em cima? A gente vai encarar Deus nessa hora. A gente vai sentir muita vergonha, porque Deus é muito santo. Nós somos pecadores. Tem jeito de mudar isso? Claro que tem. Veja, Pedro mudou. Pedro não era mais Pedro. Né? Pedro que negou Jesus. Pedro que arrancou a orelha do homem lá. Pedro que era, né? Para um Pedro apóstolo, onde ele passava, ele curava, a sombra dele curava. E isso pode ser feito também por nós. Sabia? Deus pode usar vários dons, mas o dom maior que Deus quer da gente, o que é? Caráter. Caráter. Porque muitos vão chegar lá e falar, eu curei em seu nome, expulsei demônio, eu preguei, né? Eu dei comida para os pobres, eu isso e aquilo, e Deus vai virar para você e vai falar, apartai-vos de mim que não vos conheço. Por quê? Porque nada disso que você fez por amor. Não, você fez para querer validação, você fez para querer aplauso, você fez para todo mundo falar, ai, que homem de Deus, que mulher de Deus. Entenda isso, né? Os verdadeiros mártires não tocaram trombeta para si. A trombeta não tem que ser pra gente, não. A trombeta, meu caro, nem pensar. Toda a honra e toda a glória é para Deus, não é para mim. Eu sou carne. Ó, tanto sou carne que, ó, tô toda cheia de dor. Tá, carne. Agora, eu não posso querer a glória para mim, porque eu não sou digna de glória. Certo, pecadora? Reconheça que é pecador. Reconheça que necessita, né, de Deus. E para com isso enquanto pode. Tá? Parar com isso. Por isso, meus irmãos, eu vou dizer para vocês, nem ia falar, mas já que estamos aqui fazendo bastante coisa, por que eu saí da treta? Porque quando a gente está na treta, ou quando a gente assiste a treta, cara, a gente está no estágio de vida lá embaixo, ó. Né? A gente precisa... Você está lá no fundo do poço, é só Deus para tirar. Então, o que foi que aconteceu? Cara, nunca mais eu vi nada. Discussão de ninguém com sua coisa nenhuma. Nunca mais eu quis participar de nada. E isso é libertador. Santa, eu Jamef. Não sou santa, não. Eu sou santa já, eu sou santa. A mãe é santa. A mãe é santa. Eu sou santa. Imagina, tô cheia de erros, só Deus sabe. Todo dia pedindo perdão e a misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Agora, o que não tem sentido, sabe? É eu estar com um pé na treta e a outra no evangelho. Aí não, né? Aí não combina, não orna. Como eu diria aqui, não orna. Então, se a pessoa quer falar alguma coisa de mim, a pessoa vai falar sozinha. Eu não vou lá para... Não, eu amo meus irmãos em Cristo. Acabou, eu amo. Eu amo a todos em Cristo Jesus. São meus irmãos em Cristo e ponto. E algumas vezes, sim, até vou dar uma satisfação aqui, sim, que há pessoas, tá? Que eu preferi me afastar. Não que eu tivesse contato com essa pessoa, mas vamos aqui no nível de WhatsApp. Eu bloqueei. Certo? Por quê? Porque não estava dando mais conexão com essas pessoas. Não tinha mais porquê. Você tá entendendo? Não precisava. Então, achei melhor eu me afastar. Não quer dizer que eu tenho ódio, que eu tenho raiva, que eu quero que a pessoa morra. Não. Eu simplesmente... A gente tem que ter o quê? Discernimento. Não tá bom pra mim, não tá bom pra outra pessoa, ó, fica no seu canto, eu fico no meu e tá tudo certo. As pessoas podem até achar que isso seja uma meninice. Não, não é. Não é meninice. Porque antigamente... Que foi, mãe? Que foi? Ai, meu Deus do céu, para! Que atenção. Então, a questão às vezes é a seguinte, de você falar, não, peraí, eu já vi esse filme em algum canto, eu já tive ocasiões de eu dar chance, antigamente era assim, eu dava chance para as pessoas, sabe? 1, 2, 3, a pessoa apontava 1, apontava 2, apontava 3, e ia plantando. E eu lá. Eu falei, quer saber de uma coisa? Antes que isso aconteça, é melhor cortar o mal pela raiz, certo?
Porque depois a mágoa fica maior. Então eu corto o mal pela raiz mesmo. Quem me conhece já sabe. Bom, então é isso. Deixa aí o seu comentário. Não precisamos ficar apontando nomes. Aqui não é para malhar Judas em sábado de aleluia. Não é isso, não. Aqui é um canal de quê? De novos conhecimentos. Tá bom? É isso. De repente, eu tô fazendo isso. Isso passa por mim, gente. Passa por mim. Então, de repente, eu que tô fazendo isso, de repente, você tem um amigo, um conhecido, sei lá, mas quem que tá nesse processo, mas não é pra gente odiar a pessoa, não é pra gente, não, é pra gente orar por esses irmãos. Ora, ora por esses irmãos. Deus mandou a gente amar o nosso próximo, até para aquele que você acha que é seu desafeto, ore. Há muito mais galardão do que a gente ficar orando só para quem a gente gosta, pode ter certeza disso. Ore, queira bem daquela pessoa, que aquela pessoa cresça, tá certo? Espiritualmente, que ela se firme em alguma coisa, sabe? Isso, às vezes a gente paga o preço por se firmar numa coisa só. Não é fácil, não é fácil. Ai, tá falando a palavra de Deus? Aí, de repente, você tem lá 20, 30 visualizações, mas não é sobre visualização, é sobre vidas. Vidas importam muito. Importam de verdade. E eu cresço quando eu falo, porque esse crivo passa por mim primeiro. Ei, dona Eliane, o que você anda aprontando, mulher de Deus? É isso. Vocês são assim muito amados do Senhor, né? E é isso, amados de Deus. Aí, amados de Deus, tá bom? E sempre, sempre, gente, em paz. Porque paz, cara, não tem preço que pague, não. Tem tanta gente vivendo perturbada. Paz é tudo de bom. E o príncipe da paz é o Senhor Jesus, tá bom? Então, deixo para vocês um forte abraço, aquele beijo para as varoas e para os varões, a paz do Senhor Jesus, tá bom? A todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Então, eu vou tentar fazer mais vídeos, mesmo que eu esteja assim meio dolorida, mas eu vou tentar, tá bom? Eu quero mostrar para vocês. Depois eu falo, não quero falar tudo agora. Até daqui a pouco.